Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Você sabe quais as funções exercidas por um conselheiro tutelar? O que ele pode ou não pode fazer, como ele é escolhido e por quanto tempo fica no cargo? Aqui em Belo Horizonte, a eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares foi anulada e um novo pleito vai ser realizado em dezembro. O trabalho dos conselheiros tutelares é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso pela internet com Davidson Nascimento, consultor em sistema de garantias dos direitos das crianças e dos adolescentes, ex-conselheiro tutelar em Belo Horizonte e ex-presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares de Minas Gerais. Davidson, muitíssimo obrigado por nos atender. Eu que agradeço. Davidson, eu queria começar perguntando o seguinte: quais são as principais funções dos conselheiros tutelares? Muita gente já ouviu falar do conselho tutelar, dos conselheiros, mas não sabe exatamente quais as funções. Você poderia dizer para a gente? Então, primeiro eu agradeço pelo espaço, né, para a gente esclarecer a importância desse órgão para a comunidade, né? Então, a função dos conselheiros, as funções, ela está prevista no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu vou dar um exemplo aqui para simplificar. Então, quando há violação de um direito da criança, né, a violação de alguma natureza, ausência de vaga nas escolas, uma falta de um serviço de saúde, uma falta de um medicamento, né, uma violência, um abuso dos direitos, o Conselho Tutelar, então, ele é acionado para fazer a proteção desses direitos, dessas crianças e desses adolescentes. Então, esse órgão, o Conselho Tutelar, ele foi criado justamente para isso, para fazer com que as crianças e adolescentes sejam protegidas, né? Quando há uma omissão, uma violação dos direitos ou um abuso, seja ele pela sociedade, pelo Estado ou pela família, né? Ou em razão dos próprios procedimentos daquele adolescente ou daquela criança. Pois é, como é que acontece essa denúncia? Qualquer pessoa pode denunciar, quer dizer, se eu desconfiar que está havendo um abuso do meu vizinho, do meu conhecido, de alguma forma, a escola pode denunciar. Quem pode chamar o conselho tutelar para tomar alguma atitude? Então, o conselho, ele tem, além da porta aberta, né, você pode chegar no conselho que você será atendido. Em Belo Horizonte, no caso, nós temos o conselho nas 9 regionais e tem também um conselho de plantão, né, que é chamado Conselho Centralizado. Plantão centralizado funciona sábados, domingos, feriados e no período noturno. Então, além da porta aberta, como eu disse, né, o artigo 4 do Estatuto, ele fala que a sociedade, a comunidade, o Estado, né, todos são responsáveis pela proteção desses direitos. Então, qualquer um desses entes, além da criança e do próprio adolescente, pode procurar o conselho pessoalmente, né, de forma física, ir até o espaço e será recebido, ou então por mecanismo de denúncias direta. Você pode ligar no Disque 100, que é um disque, a gente chama de Disque Direitos Humanos, né? Só esse ano o Disque 100 já recebeu mais de 397 mil denúncias, né? Nos primeiros 4 meses, negócio assim assustador, mas você pode ligar no Disque 100, dependendo do caso, você pode ligar para a Polícia Militar, 197, não, 190, dependendo da denúncia, pode ser direto para a Polícia Civil, né? A escola pode fazer a denúncia direto ao Conselho Tutelar, através de e-mails e pelo telefone. Os hospitais também, quando recebem alguma criança e adolescente com esse crime, né, de violação caracterizado, uma notícia de negligência, através do seu assistente social, o hospital também deve fazer essa denúncia. Todos os equipamentos onde as crianças e adolescentes frequentam, quando observam alguma violação, também podem fazer essa denúncia direta ao Conselho Tutelar. O conselho tutelar é subordinado a algum órgão? Ele tem que prestar contas para algum órgão? Como é que funciona isso?
Não, o Conselho Tutelar ele é autônomo e independente, né? Ele foi criado a partir do Estatuto em 1990, com essa ideia de não estar vinculado a nenhum órgão, para que esses órgãos não iniba o Conselho de cumprir com o seu dever constitucional, vamos dizer assim, né? Então, a legislação, os constituintes, à época, né, criaram na Constituição Federal alguns artigos e o ECA trouxe isso bem detalhado, ou seja, o Conselho ele é autônomo. O prefeito não tem nenhuma ação sobre o Conselho, nem o governador, nem o presidente. Então, quando o Conselho atua, ele tem uma autonomia plena, apenas ele pode deliberar sobre os casos e se a família ou alguém que participa daquele caso não estiver de acordo com os encaminhamentos, essa decisão só é mudada se o próprio conselho reunir novamente e tomar outras decisões ou se o juiz pedir para que o conselho reúna novamente. Mesmo assim, ele pode reafirmar a aplicação daquelas medidas. Então, ele tem uma autonomia plena, tanto em relação ao Poder Judiciário, como em relação ao Poder Executivo ou Legislativo, né? Então, ele tem uma autonomia para poder tomar as melhores medidas para a proteção das crianças e dos adolescentes. Pois é, você já foi conselheiro tutelar, presidente da Associação de Conselheiros. Qual que seria o perfil ideal de um bom conselheiro? Quais as características que a pessoa deve ter para exercer esse tipo de trabalho? A primeira coisa é ser uma pessoa idônea, né? Uma pessoa que tenha na sua vida um comportamento idôneo, né? Que, assim, que não se envolveu em crime, que não tenha nenhum comportamento suspeito, né, diante da sociedade. Além disso, é importante que a pessoa tenha lastro com a comunidade. Não precisa morar na comunidade, mas que trabalhe na região, que conheça a região, que conheça as famílias, né, que entenda as características daquela região. Isso é muito importante. E uma outra coisa é a pessoa vir de algum lugar que já trabalha com criança e adolescente. Não importa qual lugar, né? Mas, por exemplo, já trabalhou no centro de saúde, numa escola, numa ONG, trabalha na igreja com crianças e adolescentes, qualquer que seja o lugar, mas assim, é importante que ele tenha uma vinculação com a sociedade civil, para que ele conheça de fato as características, né, desse mundo infanto-juvenil. Isso é importantíssimo. São características assim que eu acho mais importantes. Uhum. Bom, qual que é o papel do conselheiro tutelar para orientar, vamos dizer assim, a própria comunidade, para a própria comunidade saber quando eventualmente buscar o próprio conselho, quando fazer uma denúncia para determinado órgão? Esse papel também é do conselheiro de orientação para a comunidade? Sim, sim. Inclusive, uma legislação recente incluiu no artigo 136, que fala das atribuições do Conselho Tutelar, artigo 136 da Lei 8069, que é o Estatuto da Criança, uma obrigação do conselheiro em preparar a comunidade para observar os maus tratos contra as crianças, né? Então, o conselheiro ele tem essa tarefa, além da tarefa de articulação, de construir redes locais de prevenção a violências contra a criança, redes locais de atendimento, né, e oitiva dessas crianças. Então, você pode criar, por exemplo, um conselho itinerante, de ir até os locais, conversar, sensibilizar. Então, é muito comum os conselheiros irem até as escolas, conversar com os estudantes, irem nas comunidades, conversar na igreja, na associação de bairro, nas empresas, com os funcionários das empresas, né? Então, o conselho ele tem também esse papel de fazer essa articulação, de sensibilizar a população para que ela tenha esse olhar atento, né, às violações, características dessas violações, né, as mais comuns, que são, infelizmente, violações que estão ligadas a crimes sexuais. Isso é importante que seja observado, a violência física, a violência psicológica, né? O atendimento médico prioritário, que essas crianças e adolescentes também têm o direito, né? A convivência familiar sadia, digna, né? Para essas crianças e adolescentes.
Então, assim, tudo isso, esse acesso à educação, como eu já disse anteriormente, a situação das adolescentes, principalmente, é, os cuidados que tem que ter na sua saúde, no acompanhamento médico, tudo isso, tanto meninas quanto meninos, tudo isso é fundamental e a gente, nessa articulação com a comunidade, o conselheiro tutelar ele tem esse papel também de preparar a comunidade para ficar atenta a esses sinais e acionar o órgão, né? Pois esse ano, exatamente agora em 1º de outubro, houve uma eleição unificada aí para a escolha dos conselheiros tutelares em cidades do país inteiro. Até alguns anos atrás, não era assim, né? Não havia essa eleição unificada no país todo. A partir de quando e por que houve essa mudança e quais as vantagens agora desse tipo de eleição unificada no país todo? Pergunta maravilhosa. É importante esclarecer que a Lei 12.696 foi uma legislação de 2012 que a associação, inclusive, realizou a coleta de 1 milhão de assinaturas em Minas Gerais, né? A Conteng, à época, nós realizamos encontros com 500 cidades, foram 10 macroencontros, onde nós mobilizamos todos os conselheiros, a sociedade civil, para que essa lei, então, ganhasse força no Congresso e conseguimos, então, aprovar essa legislação. O que essa legislação traz? A partir de 2016, primeiro, unifica nacionalmente as eleições. Antigamente, cada cidade fazia num dia, num mês, né? Era muito desorganizado. E a gente tinha conselheiros que acabaram de entrar, conselheiros em meio de mandato, conselheiros no final do mandato, numa capacitação, por exemplo. A gente não garantia uniformidade nessas formações. A gente tinha também muito desperdício do dinheiro público, né, nessas capacitações, porque tinha conselheiro que estava acabando de sair, tinha conselheiro que estava acabando de entrar, então ficavam capacitações muito perdidas, assim. E, ao mesmo tempo, a eleição, quando unifica, ela ganha visibilidade nacional, né? Então, em outubro, segundo a legislação, do ano posterior às eleições majoritárias, você tem que realizar a eleição do Conselho Tutelar em todo o país, com essa nova legislação de 2012, né? Então, o que aconteceu? O Conselho Tutelar, então, passou a ter maior visibilidade e um maior empenho da comunidade em fazer a defesa deste órgão, né? Todos os órgãos envolvidos nesse processo de escolha, o país inteiro, no mesmo dia, né? Toda a imprensa acompanhando, a fiscalização unificada também, né? Então, a gente ganhou em números de pessoas que passaram a votar, a gente ganhou na unificação dessas datas, então o Conselho ele vai manter 4 anos, antes eram 3, com essa legislação passam a 4 anos, passa a ter a obrigatoriedade da remuneração, porque desde 90 a remuneração dos conselheiros vinha no Estatuto como facultativa, né? Então poderia remunerar ou não. Então, a partir dessa legislação, tem a garantia da remuneração, tem os direitos trabalhistas desses conselheiros, licença maternidade, recolhimento dos tributos trabalhistas, né? Então, assim, férias regulares, tudo isso, então, acabou que criou uma condição similar a qualquer outro trabalhador brasileiro, né? Então, assim, e com essa unificação, economizou muitos recursos, deu visibilidade, e hoje as eleições dos conselhos tutelares elas alcançaram um patamar muito interessante, né, de participação popular, de fiscalização, de controle do Estado. Então, mudou bastante a partir dessa legislação de 2012. Pois é, em Belo Horizonte isso está acontecendo, acredito que em outras partes do país também, uma mobilização grande, seja de movimentos sociais, de igrejas e até de políticos em torno da eleição dos conselheiros tutelares. Esse fenômeno é dessa última eleição? Já acontecia antes? Como é que você enxerga esse fenômeno agora de praticamente uma disputa política pelos cargos de conselheiros tutelares? Como eu disse, a partir dessa última legislação que unifica, né, as eleições, o pleito ganha mais visibilidade. Então, essas lideranças que passam a disputar os conselhos, ou que já disputavam, né, ou que já foram conselheiros,
elas são mais, vamos dizer assim, elas precisam de mais organicidade para conseguirem vencer. Porque se ganhou mais visibilidade, o que acontece? Aumenta o número de votos, né? A eleição passa a ser uma eleição praticamente, eu não gosto de comparar, né? Mas uma eleição municipal para vereador praticamente, né? Então você vê conselheiros aí sendo eleitos com 2.000 votos, né? Em locais, ou seja, sem a dimensão do município, regionalmente. Então você lança também lideranças, né? Fortes, para inclusive, se quiserem, concorrerem a pleitos, né? Ou apoiarem outras pessoas. Então isso tem um lado que precisa ser bastante cuidado, porque pode perder a originalidade da função, que é a proteção dos direitos da criança quando ganha um teor mais político. Porque esse lugar do Conselho Tutelar, ele não é um lugar para se fazer política, né? Ele é um lugar para fazer a proteção da criança. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, talvez por causa dessas disputas e por outros motivos também, a eleição acabou sendo anulada. Vai haver uma nova eleição agora no dia 3 de dezembro. Você chegou a acompanhar esse processo aqui? Qual é a sua expectativa para essa nova eleição? O que você diz da eleição de Belo Horizonte? Nós tivemos, inclusive, na TV Assembleia, em audiências públicas, em outros anos, a gente denunciava a possibilidade de fraude no processo eleitoral em Belo Horizonte, devido a esse programa da Prodabel, né, que é a empresa municipal. A última eleição, eu não sei se foi fraude, né, mas o que houve foi que... porque o que acontece? Eleição para conselho, no dia do voto, ela é mais difícil do que para presidente do Brasil. Então, assim, que para presidente você chega com o título, com a identidade, você vota, né? Agora, para conselheiro, não. Você tem que levar a identidade, tem que levar um comprovante de endereço em seu nome, que você mora na região. Então, tem alguns complicadores, sabe? Então, o que acontece? Quem opera o sistema de coleta desse voto é um sistema, no caso de Belo Horizonte, da Prodabel. Esse sistema a gente sempre denunciou que ele era passível de influência nele, porque ninguém controla o código-fonte dele, não há fiscalização sobre ele, né? E o que aconteceu nesse último pleito? O TRE incluiu as urnas eletrônicas, né? Então, por que foi anulada a eleição? Porque entre o eleitor ali na hora de votar, ele cadastrou no sistema Prodabel, e na hora que ele foi na urna eletrônica depositar seu voto, ao final, na apuração, 4.000 votos desapareceram. Entende? Assim, foi assim, entre o sistema Prodabel e o sistema do TRE, que é oficial, né? Que é o que a gente confia muito. Então, nas audiências, a gente sempre pediu a entrada da Prodabel nesse pleito. Prodabel não, do TRE, que é quem faz a eleição, né? Quem tem a expertise da eleição. A política pública, né, de coleta do sentido da população sempre foi os tribunais eleitorais que fizeram. E aí, nesse sentido, por isso anulou em Belo Horizonte, né? A Defensoria Pública fez essa denúncia, 4.000 votos é um número muito alto de votos, né? Que deveriam estar contabilizados e não concretizou em voto. E aí, então, o pleito foi anulado em Belo Horizonte, a partir dessa ação da Defensoria Pública. Mas eu acho, assim, que a força popular foi muito grande, né? O número de votos aumentou, né? Os conselheiros, o patamar, né? A linha de corte aumentou muito também em todas as regionais, né? Por várias questões, inclusive parlamentares, poder público, indiretamente atuaram muito, né, sobre o processo eleitoral, inclusive agentes políticos, né, pediram votos abertamente para determinados candidatos, com material e etc. Então, assim, o patamar aí da escolha, ele ficou bem mais difícil e, ao mesmo tempo, essa correção de rumo vai acontecer agora com o novo pleito em Belo Horizonte, né? Davidson, para finalizar a nossa conversa, quais são hoje os desafios, os principais desafios do conselheiro tutelar, desses conselheiros que estão sendo eleitos agora em 2023 para começar o trabalho em 2024?
Olha, os principais desafios, primeiro que a gente pega um período pós-pandemia, né, com índice de violações de direitos, principalmente violência psicológica, né, aumentou muito o número de casos no Brasil, tem uma violência política também acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu estou realizando um trabalho com as crianças e adolescentes Yanomami, e é bem assustador o índice de problemas na saúde mental dessas crianças, né? Com a disputa pelo território, com a invasão de pessoas no território deles, com o abuso de adolescentes que estão grávidas. Em Belo Horizonte, por exemplo, eu acompanhei também crianças e adolescentes que ficaram em casa e no período da pandemia e depois não conseguiram retomar a normalidade com aquilo que a gente deseja, né, na sua plenitude. Isso é um desafio. Eu acho que o conselheiro tutelar, que vai tomar posse agora dia 10 de janeiro, né, no Brasil inteiro, os conselheiros tomarão posse nessa data, eles têm esse desafio de entender esse contexto pós-pandemia. O segundo desafio é essa guerra política, né? É uma guerra política meio irresponsável que está acontecendo no Brasil, que está envolvendo crianças e adolescentes e famílias, e a gente vê o crescimento da intolerância, né, ao diferente, da intolerância à inclusão, de pessoas mais embrutecidas, sabe? E isso é uma questão que está afetando diretamente as crianças e adolescentes. Eu imaginava que agora ia dar uma diminuída nisso, né, pós-pleito, mas as crianças têm revelado isso de uma forma muito preocupante. Elas estão mais agressivas, né, menos dialógicas, menos abertas à construção de propostas onde todos sejam incluídos, né? Elas estão mais sectárias. Crianças e adolescentes estão com esse perfil nesse momento. Isso também em função dessa disputa. Então, nós pais, comunidade, sociedade, precisa pensar sobre isso, o que nós estamos criando. E, por fim, essa conjuntura internacional, né? A princípio, eu não achava que ia afetar tanto, mas eu fiz uma oficina essa semana com crianças e adolescentes, e eles falavam da brutalidade da guerra, né? Mostraram crianças, eles mesmos assim, baixaram no celular, falaram, olha aqui, professor, você está falando dos direitos? Olha aqui. E aí eu fiquei um pouco assustado, porque eu estava meio que escondendo esse tema para não vir à tona na formação que a gente estava fazendo, e eles trouxeram a preocupação da violência da guerra, né? Então, ou seja, essas guerras que estão acontecendo, em especial Israel-Palestina, e tem outras também, tem mostrado para o mundo imagens muito chocantes em relação às crianças. E eu fico bastante preocupado, assim, e o conselheiro tutelar do período atual, ele precisa pensar sobre isso, porque isso não pode ser normalizado, sabe? Esse assassinato de crianças, né? Essas coisas, isso aí não pode ser normalizado, porque senão, juntando esses dois elementos anteriores que eu disse, a gente pode chegar num ponto aí de ter uma geração que já está comprometida em relação a questões psicológicas, principalmente. A gente pode criar pessoas, desenvolver, né, personalidades que depois a gente não vai dar muito conta, sabe? Estou falando dos pais do futuro, né? Enfim, eu acho que esses três elementos são desafiadores. E, por fim, falar um pouco sobre a manutenção das garantias dos direitos, né? Os direitos garantidos às crianças e adolescentes, eles não podem recuar, sabe? Nesse momento. É um momento que a gente precisa de mais direitos, né? Mais garantias, mais proteção. Então, todos esses órgãos do sistema de garantias, seja o Poder Judiciário, o Ministério Público, os conselhos de direitos e conselhos tutelares, eles precisam receber aportes, financiamento das suas ações, mais tecnologia, sabe? Eu acho que esses conselhos precisam receber reforços, né? Os trabalhadores mais remunerados. Falo também do Ministério Público, do Poder Judiciário. Então, assim, o Estado brasileiro não pode recuar em relação à defesa desses direitos, da promoção desses direitos, né? Aqui, se a gente conseguir nesse elemento aqui
um reforço, e é o desafio dos conselheiros fazer essa defesa dos direitos com mais altivez, com inteligência, com dados, né? Com articulação junto à comunidade. Se a gente conseguir isso, eu acho que a gente consegue superar esse ciclo de um contexto não tão favorável, sabe? Enfim, são essas questões que eu acho que estão na pauta e os novos conselheiros, né, e a sociedade civil mais organizada, mais vigilante, mais defensora da democracia, que é um elemento que a gente não pode perder também. Se essa sociedade ficar atenta a isso, a gente consegue superar essa fase que tem muita propaganda que não favorece os direitos, né? Mas a gente precisa estar vigilante em relação a essa atuação no dia a dia, uma atuação de proteção, de promoção, de responsabilização, né? E de defesa do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Deilson, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Sim, eu que agradeço. Contem sempre que precisarem com a nossa força, com a nossa disposição em ajudar a elucidar essas questões. Muito obrigado. E o Panorama de hoje termina aqui. Você pode acompanhar os principais trechos da nossa conversa no podcast do Panorama, no portal da Assembleia ou nos principais tocadores de podcast do país. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.